Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. De novo. Aleluia. Boa noite, irmãos queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Podem assentar-se. Nosso Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui na Igreja Vida Cristã, em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou o Luciano, um dos pastores aqui da igreja. E nós hoje vamos ministrar para vocês o capítulo 4 do livro de Gálatas, a partir do versículo 21, nós queremos que vocês acompanhem aí com a gente. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos aqui nesta igreja. Nós estamos expondo o livro de Gálatas e hoje nós pretendemos ensinar, expor do 21 ao 31, são 10 versículos, a verdade do Evangelho para vocês. Uma das coisas que nós temos falado nos últimos dias e anos é a necessidade que os ministros, os pastores têm de entregar a Bíblia ao povo, às pessoas. Durante muito tempo, pastores entregaram a Bíblia, misturado com psicologia, filosofia, misturado com notícias da semana e outras coisas, e algumas histórias. Mas a gente tem percebido a necessidade de entregarmos a Bíblia puramente, limpa, as Escrituras, a palavra. Nós acreditamos, irmãos, que é a voz de Deus. Deus fala conosco pela Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos, ela tem o poder de falar aos nossos corações. A Bíblia Sagrada. Antigamente, irmãos, a ênfase era muito no preletor, no pastor, no pregador, no mestre, mas nós percebemos que a ênfase tem que ser nas Escrituras. Era muito comum antigamente as pessoas falarem assim: olha, eu já tenho uma mensagem, eu tenho um tema, está faltando só os versículos. É interessante, né? A pessoa tem um tema, tem a mensagem, está faltando um versículo para aquela mensagem. Não é assim. Não é assim. Primeiro é a Bíblia Sagrada, e em cima daquilo se faz temas e mensagens e ensinamentos. Primeiro sempre será a Bíblia Sagrada, a exposição pura e limpa das Escrituras. Amém? Gálatas 4, versículo 21, o Senhor diz assim: dizei de vós os que quereis estar sob a lei, caso não ouvis a lei, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. As são alegóricas. As mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os do marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Ou, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a ajuda do Espírito Santo para expor as Escrituras, para ouvir as Escrituras, para entender, tanto falar quanto ouvir. Em nome de Jesus, nós confiamos no Espírito Santo para esse trabalho, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui no Brasil e de uma forma livre podemos expor a Bíblia Sagrada do jeito que está escrito. Pai, a nossa oração é em nome
do Senhor Jesus Cristo. Os que creem comigo, amém. Amém. Bom, o livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve esse livro para uma região chamada Galácia. Essa região tem no mínimo 4 grandes cidades importantes, onde o apóstolo Paulo fundamentou igrejas. Essas igrejas foram fundadas dentro do evangelho puro, correto, sadio, sensato, um evangelho vivo, um evangelho eficaz. O próprio apóstolo Paulo ministrou lá. Depois de alguns anos, após ele ter aberto essas igrejas, nesta região, houve uma grande debandada de pessoas saindo das igrejas que Paulo havia aberto, por causa de uma doutrina falsa que se estabeleceu naquelas igrejas, que era chamada de judaísmo. Em que consiste, irmãos, o judaísmo? O judaísmo, irmãos, consiste na salvação não apenas pela fé em Jesus Cristo, mas consiste na salvação pela fé em Jesus Cristo, mais algumas coisas. Por exemplo, a fé em Jesus mais a observância da circuncisão judaica. Circuncisão é o corte que se faz no prepúcio da criança, do menino, com 8 dias. O judaísmo também dizia que para ser salvo não bastava Jesus Cristo. Nós não seríamos salvos pela graça, pela graça mediante a fé. Para o judaísmo nós seríamos salvos através de Jesus, mais a observância do calendário judaico e todas as suas festas. O judaísmo também pregava a observância da dieta judaica e todos os seus tipos de comida, as comidas kosher e assim por diante. Então, o judaísmo, ele introduziu nessas igrejas que o apóstolo Paulo pregava e pregou uma doutrina falsa. Paulo levanta-se no poder do Espírito Santo, escrevendo Gálatas, indignado por causa dessas doutrinas falsas que estavam introduzindo-se, que tinham já se introduzido na igreja, e centenas de pessoas já tinham saído da igreja, centenas, porque elas não mais estavam crendo no evangelho puro, estavam querendo outro tipo de evangelho, o qual Paulo chama no capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e 9 de anátema, de um evangelho perverso, falso evangelho, pervertido, que eram pessoas que estavam fadadas à maldição. É isso que Paulo explica no capítulo 1, a partir do versículo 6. Paulo está indignado a ponto de fazer uma colocação no capítulo 3, versículo 1, que é a seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Paulo usa a palavra fascinar. Em outra versão, no grego, a palavra que ele usa é quem enfeitiçou vocês, porque realmente parecia um feitiço, parecia aquela coisa de voodoo, parecia aquela coisa de feitiçaria que as pessoas não entendiam. Paulo pregou o evangelho puro e limpo, estava lá claro a verdade do evangelho, mas as pessoas queriam uma outra coisa, e elas honravam pessoas que não pregavam a verdade. Era uma feitiçaria, era impressionante. As pessoas, elas tinham comunhão com gente que pregava um outro evangelho. As pessoas tinham relacionamento com gente que pregava a dieta judaica. Era um absurdo, e Paulo chama isso de feitiço. Realmente, irmãos, algumas pessoas, a impressão que dá, quando elas não querem apenas o evangelho, a impressão que dá é que elas estão enfeitiçadas. É um feitiço, é uma coisa maluca. Você olha assim e fala: meu Deus, o que está acontecendo com você? Será que você não vê que isso aqui é uma mentira? Será que você não vê que a Bíblia não fala isso? Será que você não vê que essa pessoa que você está ouvindo, ela é um falso profeta, um falso mestre, ela é um falso ministro? Será que você não está enxergando isso? E aí, irmãos, pasmem vocês, as pessoas não enxergam mesmo, não enxergam. E quanto mais você fala, pior fica, porque elas se transformaram em réprobos, se transformaram em pessoas que não enxergam um palmo na frente, por causa da dureza do coração. Os homens endureceram seus corações por causa do abandono do evangelho puro. Paulo escreve Gálatas para ver, irmãos, se consegue ter alguns frutos em algumas pessoas, poucas, porque Paulo sabe que a debandada já é grande, e foi grande. Paulo sabe que as pessoas gostam de justiça própria.
O apóstolo Paulo sabe que as pessoas gostam de se justificar. O apóstolo Paulo sabe que a carne humana gosta de dizer: eu paguei o preço, eu sou salvo pelo pagamento do preço. O apóstolo Paulo sabe que as pessoas gostam de dizer: Jesus me salvou, mas foi porque eu quis. O apóstolo Paulo sabe que as pessoas gostam de dizer assim: Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, mas se eu não fizesse alguma coisa, nada teria acontecido. E isso é uma falácia, irmãos, é uma grande mentira, porque a salvação é obra de Deus, a Deus pertence a salvação, a mais ninguém. Efésios 2:8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isto o que? Nem a graça nem a fé, no mecanismo para ser salvo, não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Amém? Paulo sabe da debandada que ia acontecer, porque, irmãos, só eleitos, grave isso, só escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo, que são chamados de uma forma irresistível, é que ficarão firmes. Mais ninguém. Eu me lembro de João capítulo 6, uma multidão seguindo Jesus Cristo por causa do pão que ele dava e por causa dos milagres que ele fazia. Quando Jesus disse: a minha carne é a verdadeira comida e meu pão é a verdadeira bebida, um monte de gente foi embora, desistiu de estar ouvindo Jesus Cristo. Qual a razão? Jesus parou de multiplicar pão e parou de fazer milagres como eles queriam. E Jesus começou a ensinar a verdade. Olha, salvação não é através do pão que eu multiplico, salvação não é através dos milagres que eu faço, salvação é através da fé no meu sacrifício. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, eu vou dar minha vida por vocês. Então naquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus disse isso, que a salvação era só por ele, as pessoas disseram assim: esse discurso é muito duro. Eles não disseram que Jesus estava errado em momento nenhum, eles disseram que o discurso era duro. Ou seja, Jesus estava certo, e eles sabiam que Jesus estava certo, mas é que o discurso era muito duro. E logo embaixo Jesus disse em João 6: somente vem a mim quem o Pai trouxer. Só. E aí ele olha para os discípulos. Entenda, Jesus nesse momento em João 6 está com 30 mil pessoas em seu ministério. Ele cai para 12 em um dia. Você já pensou? Aproximadamente 15 a 30 mil pessoas, e você agora tem só 12 discípulos. Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também quereis ir? Aí Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí Jesus enfatiza: Pedro, vocês estão aqui porque eu vos escolhi. Eu vos escolhi no número de 12. Um de vocês é demônio, o diabo, que era o Judas Iscariotes. Então só fica, irmãos, com a palavra os eleitos. Só será salvo os eleitos. Deus não salva quem não é escolhido. E Deus escolhe pessoas antes da fundação do mundo. As pessoas são escolhidas antes da fundação do mundo. As pessoas, quando vêm na terra, são chamadas de uma forma irresistível. O poder do sangue de Jesus opera nessas pessoas. E aí, irmãos, eu apelo para a história da sua vida e da minha vida. Vamos lá? Por que você recebeu Jesus? Você que tem Jesus no coração, eu apelo para a história da sua vida. Por que você recebeu Jesus? Será que não foi porque você foi chamado de uma forma irresistível? Será que não é porque você um dia veio com os 4 pneus arriados, furados e rendidos, e de joelhos, dizendo: eu preciso de Jesus? E de joelhos, irmão, todos nós somos iguais. Você já pensou sobre isso? De joelhos todos somos iguais. Ninguém chega diante de Deus de joelho e diz assim: Pai, graça te dou porque eu te escolhi. Alguém tem essa coragem? Pai, graça te dou porque eu decidi ficar do seu lado. Alguém tem essa coragem, irmãos? Ninguém tem essa coragem. Sabe por quê? Porque salvação é um fruto da graça. Salvação é um fruto da intervenção de Deus sobrenatural em nossa vontade. A nossa vontade, ela é convencida. A nossa vontade, ela é conquistada. E nós passamos então a querer, porque Deus mudou nossa vontade. Hoje nós queremos porque Ele nos fez querer. Hoje nós cremos porque Ele nos fez crer. E hoje nós nos arrependemos porque Ele nos fez nos arrepender. Amém, queridos?
O contexto todo é esse. Paulo está tentando mostrar isso a eles. Salvação, chamado divino, é pela graça. Não pode ter algo a mais. Salvação não pode ter um amuleto. Salvação é exclusivamente olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Paulo, no capítulo 1 e 2, defende seu ministério. No capítulo 3 e 4, ele defende a Escritura, a doutrina. Então, irmãos, nós chegamos aqui no momento importante do capítulo 4, versículo 21, onde Paulo empresta um episódio do Velho Testamento e joga no Novo Testamento, e fazendo uma alegoria com a realidade da promessa, mostrando: olha, existe uma aliança da graça, que é a aliança da promessa, e existe uma aliança da lei, que é a aliança da maldição. E ele cita duas mulheres. Dia Internacional das Mulheres, coincidiu que nós fôssemos falar de duas mulheres hoje de noite. Parabéns às mulheres. Paulo diz no versículo 21: dizei-me vós o que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo está falando: vocês que querem ficar com a lei, peraí, vocês não estão lendo a lei, vocês não estão prestando atenção na lei. Se vocês estivessem lendo a lei, prestando atenção na lei, vocês não iriam crer errado, porque a própria lei testifica de Jesus Cristo. Estão aqui, irmãos? Aí ele começa a citar o exemplo de duas mulheres que Abraão teve inicialmente em sua vida. Primeira mulher, Abraão, a mulher do coração de Abraão, que é a sua esposa de fato, era Sara. Sara tinha um problema, ela era estéril. Quando Deus fala com Abraão, Abraão tem 75 anos de idade, Deus dá a promessa para ele, quando ele tem essa idade. Sara é 9 anos mais nova, ela tem 66. Abraão 75, Sara 66. Sara já havia passado o tempo da menopausa. Além dela ser estéril, ela já não tinha mais condição de ter filho por causa da idade. Mas Deus dá uma promessa a Abraão e diz: olha, eu farei de ti uma grande nação, você vai ter um filho, e vai ser de Sara. Acontece, irmãos, que com o passar do tempo, não aconteceu, não se concretizou. Você tem ideia, irmão, irmã? 25 menos 12 dá quanto? 13. 13 anos depois, nada da promessa se cumprir. 13 anos depois, nada de Sara engravidar. 13 anos depois, eles estão mais velhos e aparentemente nada vai funcionar. E aí Sara faz algo que muitos de nós fazemos: ela tenta ajudar Deus. Esse é um dos nossos problemas: tentar ajudar Deus, tentar convencer Deus a fazer alguma coisa do nosso jeito, ou olhar para Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor não consegue resolver do seu jeito, deixa que eu faço do meu. Eu sei que essa expressão a gente não tem a coragem de falar, mas na verdade as nossas práticas dizem isso. O Senhor não consegue fazer, eu faço. Então Sara dá uma ideia a Abraão, porque como se não estivesse funcionando, o filho não veio, eles não têm filhos, tem a promessa, já estão velhos. E a ideia que Sara dá para Abraão é a seguinte: Abraão, eu tenho empregada aí, o nome dela é Agar. É simples, você tem a relação com ela, e aí ela vai engravidar, e ela vai ter um filho, o filho é nosso. E aí, irmão, por incrível que pareça, o tal do Abraão acreditou naquilo. Você acredita? Isso mostra que Abraão foi justificado pela fé somente, não por obras. Porque se Abraão fosse justificado por obras, quando ele faz o que fez, teve relação com a empregada para gerar um filho, que seria o suposto filho da promessa, ele seria reprovado. Mas ele não foi reprovado, porque ele foi justificado pela graça. Para Abraão, a aliança da promessa não é a aliança da lei. Deus não tratava Abraão pela lei, Deus tratava Abraão pela promessa. Vocês estão entendendo? Mas Abraão acreditou naquilo, na conversa de sua esposa. E então, irmãos, ele pega Agar e tem um filho com Agar. Aí você já sabe o que é que vai acontecer dentro de uma casa onde a empregada tem um filho do patrão, e o patrão tem sua esposa, e o filho cresce, e a atenção do patrão é com o filho e com a empregada, e a esposa está ali. Imagina a bagunça dessa casa.
E Deus não queria dar, não tinha como não dar errado. A empregada se achou a esposa. E aí começou a empregada e a criança zombar de Sara. Sara não tem filhos, então começa a zombar de Sara, a empregada e a criança. Depois de um tempo, o Senhor aparece a Abraão, aí mostra para ele: Abraão, o filho é por Sara, Abraão. Então Deus promete: ó, daqui 1 ano você vai ter um filho. Então Abraão tem um outro filho, agora milagrosamente. Abraão tem 100 anos quando tem um filho com Sara. Sara tem 91 anos, irmãos. Nós estamos falando de uma senhora de 91 anos que era estéril, que não podia ter filho e que já tinha passado o tempo de ter filho. Mas milagrosamente, é assim o nosso chamado, é assim a nossa salvação, milagrosamente. É assim que somos salvos, milagrosamente. Nunca é na nossa própria força, tem que vir de fora. A salvação não está dentro, a salvação está lá de fora. Tem que vir Deus e fazer um milagre, senão nós não somos salvos. E Deus vem e faz um milagre, aleluia. Faz um milagre no ventre de Sara. Sara concebe, dá à luz uma criança. O primeiro filho com a empregada se chama Ismael, que são os árabes. E o segundo filho, que é o filho da promessa, se chama Isaac, que são os judeus. E Deus disse que essas crianças iam brigar sempre, principalmente Ismael. E Deus chama Ismael, que é o filho da empregada, de um jumento selvagem, e que estaria na cola de Isaac o resto da vida, e que estaria sempre atormentando Isaac. Essa é a história do judeu. Se você olhar hoje, o árabe está do lado do judeu, o judeu está no meio, os árabes estão ao redor, e os árabes estão o tempo todo tentando destruir os judeus, perturbando, como jumento selvagem. O Senhor disse isso, seria assim. Essas crianças nascem, então, graças a Deus, Isaac nasce, a promessa, ele acolhe a promessa, e então a descendência de Isaac é Jacó. Jacó gera 12 filhos, então a nação de Israel é formada e continua e chega até Jesus Cristo. Aí vem o apóstolo Paulo, isso está no Velho Testamento, em Gênesis, a partir do capítulo 12. Aí vem o apóstolo Paulo em Gálatas, com esse problema doutrinário gigantesco, e diz assim: sabe o que é? As duas mulheres, elas representam duas alianças. Versículo 22, vamos lá, Gálatas 4, 22, olha o que Paulo faz. Isto é impressionante, impressionante. Só Paulo poderia fazer aquilo, nós não podemos fazer isso. Paulo é um apóstolo, irmãos. Ele tinha poder dado pelo Espírito Santo de trazer a palavra. Nós não temos. Nós não temos esse poder. Foi dado ao apóstolo Paulo e aos 12 apóstolos do Cordeiro. Nós não temos. Nós podemos pregar o que Paulo pregou, ensinar o que Paulo pregou, mas criar isso por inspiração, ninguém pode, só Paulo e os 12 apóstolos. Olha o que Paulo faz, versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, quem é Agar, e o outro da livre, quem é Sara. 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre nasceu mediante a promessa. Claro, o da escrava, que é Ismael, que são os árabes, nasceu segundo a relação sexual de Paulo com a empregada. Paulo tentando dar uma força, Abraão tentando dar uma forcinha para Deus, Abraão tentando gerar algo para Deus, porque a impressão que dava é que Deus não iria fazer mais nada. Esse é carne, e não é assim a nossa vida. Quantas coisas nós geramos na carne? Na carne porque temos pressa, na carne porque não temos paciência, na carne porque nos irritamos, na carne porque não confiamos em Deus. Abraão e Sara não estão confiando em Deus e geram filho em Agar. E Paulo diz: essa criança, ela é gerada segundo a carne. Entendem? Mas depois que Abraão teve paciência, sempre veio depois, né, irmãos? Não parece muito a história da nossa vida?
A gente dá com a cara no muro, depois a gente tem paciência e espera, e chega a promessa. Depois, esperou, teve paciência, aguardou em Deus, não se precipitou. O texto diz: depois veio a livre. Quem é livre? Israel. Isaac, quem é livre? Da Sara, o filho que Abraão teve com Sara. Esse veio mediante a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis, começando no capítulo 12, e mais enfático em Gênesis capítulo 15, quando Abraão faz uma aliança com Deus, que é chamada aliança da graça, mediante a promessa. Abraão faz uma aliança com Deus. Mas Paulo fala algo impressionante. De onde Paulo tirou isso? Só o Espírito Santo. Versículo 24, meu Deus, ele diz assim: estas coisas, ou seja, esses dois meninos, essas duas mulheres, essa situação que eu acabei de falar, elas são alegóricas, porque estas duas mulheres, no versículo 24, Paulo diz que Sara representa uma aliança e Agar representa uma aliança também. Isso é incrível. E ele tem coragem de dizer, guiado pelo Espírito Santo, que uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Eu vou te explicar já o que significa isso. Que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz: sabe Agar? Agar, ela é a aliança do Monte Sinai. Aí eu pergunto para os irmãos hoje de noite: vocês sabem qual foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, o povo na prova? Alguém sabe? É a aliança de Êxodo capítulo 19, chamada aliança da lei. Que coisa impressionante! Paulo faz uma alegoria, irmãos, isso é incrível. Ele diz: sabe, a Agar, ela vivia 430 anos antes do Monte Sinai. Agar viveu 430 anos antes do Monte Sinai, ou até mais, por volta de 500 anos antes. Aí Paulo diz que a Agar, ela é a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, Êxodo 19, é a aliança da lei. É uma aliança de maldição. É uma aliança que veio mostrar o erro das pessoas. É uma aliança que veio mostrar as falhas das pessoas. É uma aliança que não justifica. É uma aliança que não absolve. É uma aliança que só aponta nossos erros. É uma aliança que não nos faz crescer. É uma aliança que veio para nos condenar, gente. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: sabe essa Agar? O menino dela que chama Ismael? Pois bem, é justamente esta aliança. Meu Deus, que coisa impressionante. E aí Paulo vai mais além das alegorias. Olha só, escuta, irmãos, o que Paulo fala. Ele diz assim: são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai para escravidão, ou seja, Agar, e o que foi gerado em Agar é para ser escravo. Claro, quem é Agar? Escrava. Claro, quem é Ismael? Filho da escrava. Aí Paulo diz: ela é irmão e irmã para escravidão. Agar fala de escravidão. Meu Deus, que coisa impressionante. 25, acompanha comigo. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, os árabes, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Irmão, aí é impressionante mais ainda, porque Paulo diz que a Agar, que é uma aliança da lei, que representa o Monte Sinai, onde Deus entrega a lei a Israel e condena o povo por causa de seus pecados, é igual a Jerusalém de hoje. Essa Jerusalém que está lá, que as pessoas vão visitar, achando que Deus está lá naquele lugar. Paulo diz que essa Jerusalém, que está aqui na terra, ela é a Jerusalém da escravidão, que está cheia de filhos escravos. Meu Deus, isso
Isso no ouvido do judeu é uma bomba. Porque Paulo está dizendo, irmãos, que não é o filho de Agar, que é a Jerusalém atual, que é filho da promessa. Mas espera aí, os judeus não são filhos de Israel, ou filhos de Isaac? Sim, mas Paulo está dizendo que eles são filhos de Ismael, porque só é filho de Isaac os escolhidos dentre os judeus, porque só pode ser filho de Isaac aqueles que Deus escolheu dentre os judeus. É isso mesmo, irmão, um novo conceito. Paulo em Romanos 9 diz: nem todos os de Israel são de fato israelitas, só são israelitas os escolhidos. Meu Deus, isso é uma bomba jogada em cima da mentira, da doutrina falsa. É uma analogia, é uma alegoria. Ele fala da alegoria quanto a mulher, Agar, escrava, gerou filho escravo. Ele fala da alegoria quanto à situação de escravidão. Ele fala da alegoria quanto ao lugar. Ele fala da alegoria quanto ao monte. É o monte é o monte Sinai, que é um monte, tem até hoje, irmãos, que é um monte de escravidão. Até hoje, se você for em Israel e entrar em Jerusalém, ou entrar em Israel pelo Egito, você vai passar em frente ao monte Sinai. Quem faz as viagens a Israel já passaram por lá e entraram em Israel pelo Egito. Você vê aquele monte grande, o monte Sinai, foi lá. Aquele monte Paulo chama de monte da escravidão, é onde a lei foi dada. O objetivo dele, irmãos, é ensinar os irmãos a não viverem mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas olha o final da alegoria. Olha, se segura aí, irmãos, porque é muito poderoso. Olha o final da alegoria. Agora ele vai dizer o que é Sara, quem é Isaac. Isso é incrível. Se Deus não abrisse os nossos olhos, nós nunca íamos crer nisso, nunca íamos entender isso. Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, irmão, tem uma Jerusalém no céu. Eu disse que tem uma Jerusalém celestial. Apocalipse diz que a Jerusalém celestial, que é a nossa cidade, é a nossa casa, ela vai descer do céu. Paulo disse: sabe a Jerusalém lá de cima? Oh glória, a Jerusalém lá de cima, que é nossa mãe. O judeu acha que a mãe dele é Jerusalém aqui de baixo. Aí Paulo diz: Jerusalém lá de cima é a nossa mãe, é onde nós vamos viver para sempre com o Senhor, na nossa nova morada. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Sara, Israel, não está dando à luz. Ele diz: se alegre, exulta, clama. Tu que não estás de parto, não tem nem condição de ser nação, não tem nem condição de ter filho, porque nem grávida está. Ele diz: pode se alegrar porque nós estamos vendo pela fé, aleluia. Pode se alegrar, irmão, irmã, nós não estamos vendo nada, mas o nosso destino é a Jerusalém celestial. Pode exultar, meu irmão, minha irmã, que nós não estamos sentindo nada, mas o nosso destino é viver nas mansões celestiais. Isso está em Gálatas capítulo 4, irmãos, versículo 27. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que da que tem marido. Vós porém, irmãos, olha que lindo, versículo 28. Vós porém, irmãos, está falando com a igreja, os que creem, os escolhidos, os eleitos, os herdeiros. Vós porém, irmãos, sois filhos da promessa. Tem algum filho da promessa aqui? Como Isaac, não como Ismael, como Isaac, não como Agar, como Sara, não como Monte Sinai, como Monte Sião. Sião é em Jerusalém, Sinai é na Arábia. Sião fala da presença de Deus, Sinai fala do afastamento de Deus. Sião fala de aproximação, Sinai fala de repulsa. Sião fala de absolvição, Sinai fala de apontar o dedo. Apontar o dedo para condenar-se a Sinai. E ele diz que a igreja é filho da promessa. Meu irmão, minha irmã, a promessa veio 430 anos antes da lei. Paulo está defendendo a sua tese, onde na sua tese a verdade é: salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Alguém crê nisso? Vós porém sois filhos da promessa, como Isaac, aleluia.
Abraão, irmão, irmã, quando estava prestes a morrer, no dia da sua morte, ele chama seus filhos, chama sua família. E Abraão entrega presentes aos filhos. Dá um presente considerável a Ismael, traz uma promessa para Ismael. Oh, Ismael, você vai crescer também, você vai ser grande, mas você lembra, Ismael, você é burro, jumento selvagem, você vai ser sempre brabo, Ismael, sempre brabo. Aí Abraão entrega os presentes para os filhos no momento da sua morte. Ele morreu naquele instante. Aí ele chama Isaac, o filho da promessa. Abraão era um dos homens, quando morre, era um dos homens mais ricos da terra. Aí ele chama Isaac, vem cá, Isaac, na frente de todo mundo. Abraão disse: tudo o que é meu vai para um só, Isaac, o filho da promessa. Aleluia. Para os outros ele dá presente, mas para Isaac ele dá tudo. Isaac é um tipo de Cristo. Isaac aponta para o Senhor Jesus Cristo, em quem todas as promessas conferidas a Abraão chegou. Olha só, capítulo 3, versículo 19, isso é poderoso, versículo 16. Olha quem é o descendente de Isaac, irmãos. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Jesus é o descendente de Isaac. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus foi em Jesus em quem todas as promessas caíram. Jesus é quem acolheu todas as promessas. Vocês estão aqui? Aí Paulo está mostrando que a igreja, ela recebe as promessas em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós somos abençoados. Vocês estão entendendo, irmãos? Por causa de Cristo Jesus, por causa de Isaac, o que recebeu a promessa, Monte Sião e não Monte Sinai, Jerusalém lá do céu e não Jerusalém aqui da terra. Aqui já está apontando, irmãos, onde é que está a nossa promessa. Aqui já está dizendo onde é que está o nosso galardão. Aqui já está apontando onde é que nós vamos viver. Aqui já está dizendo o que nós devemos esperar da promessa: o céu. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na terra e nós sofremos aqui. E aí, olha aqui, irmãos, há uma crise. As pessoas ficam com uma certa crise. Mas por que eu estou sofrendo aqui? Calma, aqui é um lugar de sofrimento mesmo. Calma. Existe alívio do Espírito Santo, existe consolo de Deus. Mas calma, aqui é isso mesmo. Porque a promessa está lá em cima. É lá onde vamos viver para sempre. Aqui são lutas, irmãos. Aqui tem conflitos, aqui tem tristezas. Mas lá na eternidade, que é onde nós vamos viver, que é na Jerusalém celestial, Jesus já cantava isso. Jesus já dizia: olha, o que dará o homem em troca da sua alma? E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Paulo já dizia: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra. Jesus já dizia: acumulai para vós outros tesouros no céu, e não tesouros na terra. Irmãos, nosso lugar não é Jerusalém terrestre. Entendem? O nosso lugar é a Jerusalém celestial. Existe um erro de interpretação aqui. Se a gente começar a dizer assim: olha, não, nós somos a igreja, então a bênção de Isaac veio sobre nós. Os judeus são descendentes de Isaac, então os judeus são ricos. Então eu também sou descendente de Isaac, então também tem que ser rico. Não é isso. Os judeus já estão recebendo o galardão deles aqui na terra. É isso mesmo. Os judeus já estão recebendo aqui na terra. A igreja vai receber no céu. E eu pergunto: o que é melhor? Nós somos muito imediatistas.
Nós queremos a bênção na terra, porque nós enxergamos a segunda-feira, nós enxergamos as contas para pagar, nós enxergamos as doenças, os problemas para serem resolvidos. Nós queremos que tudo funcione aqui, e aí nós focamos tudo aqui, nossas energias, e esquecemos que o nosso galardão é celestial e não terreno. Leia sua Bíblia em Efésios 1, versículo 3. Olha só, dá para colocar, filho? Olha só, Efésios 1, versículo 3. Lá está falando de bênçãos. Eu desafio você, meu irmão e minha irmã, a encontrar, depois de Efésios 1, 3, alguma bênção na terra, terrena. Eu desafio você. Vamos lá? Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora vamos lá ver? Observe, leia aqui comigo. Olha o 4. Primeira bênção: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eleição, escolha, a primeira bênção. Segunda, para sermos santos e irrepreensíveis. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Terceira, e nos predestinou para ele. Você foi predestinado para ele. Quarta, vamos embora, irmão, está bonito. Segundo, o beneplácito da sua vontade, vai indo, pode ir, para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, no qual temos a redenção. Redenção é perdão dos pecados, é liberdade dos pecados. Está falando de bênção espiritual. Continua. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito de que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as do céu como a da terra. Pode ir, filho. Eu digo, no qual fostes também feitos herança. Boa noite, herança. Amém. Herança espiritual, tem uma física. Predestinados, de novo predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você é para o louvor da sua glória. Vocês estão entendendo? Cadê o Filhos aí que eu não achei? É no 5, né? É no 5. 5. Ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Olha o 5. O filho estava lá, eu tinha esquecido. A adoção de filho, você foi adotado na família. Você é filho de Deus. Meus irmãos, não tem uma bênção que nós fomos abençoados em Cristo Jesus que seja terrena. Nenhuma. Mas pastor, nós não somos abençoados aqui na terra? Nós não vivemos na terra? Vivemos, irmãos. Olha o ar que você respira. Isso é bênção. É Deus quem dá. Mas ele não foi na cruz do Calvário para conquistar ar. Ele não foi na cruz do Calvário para conquistar a força para adquirir riqueza. Amanhã você vai trabalhar, segunda-feira, se Deus quiser, com força para trabalhar. Quem te dá força para adquirir riqueza? Deus. Tudo vem de Deus. Mas o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário diz respeito à eternidade, diz respeito a bênçãos espirituais. Só lê o texto. Só lê o texto. Entendem? Gálatas está invertendo as coisas, como muitos de nós estamos invertendo as coisas. Presta atenção nisso, irmãos. Gálatas, que eu digo, os da Galácia, os galacianos, né? Eles estão invertendo as coisas. Olha só, pensa comigo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pronto, ok, pastor? Entendi, está claro. Como é que funcionava lá na Galácia? Nós somos salvos mediante trabalho, esforço, dedicação. Isso vem de Deus, uma parte, outra parte vem de nós. Isso é o que diz aqui os Gálatas, o pessoal da Galácia. Estão comigo, irmãos? Amém. Mas e agora para prosperar? Para ter um pouquinho mais de gado, para ter um pouquinho mais de lavoura, para ter um pouquinho mais de terra. Como é que era na Galácia? Para ter um pouquinho mais de gado, de lavoura, de terra, ou seja, bênção financeira, material. Na Galácia eles faziam o contrário. Aí eles diziam, aí é pela graça mediante a fé. O que está sendo feito hoje?
Salvação é pela graça mediante a fé. E as pessoas estão querendo comprar, pagar, fazer algo, se esforçar para ter. Agora inverte. Hoje, para ter casa, carro, bens materiais, como é que funciona? Eles estão colocando graça e fé. Inverteram. Porque para você ter sua casa melhor, reformar, ter um carro melhor, prosperar na vida, você precisa se esforçar, estudar, trabalhar, se dedicar, ter uma profissão. Eles inverteram. Quantos querem prosperar, ter uma vida melhor na terra? Trabalhe, estude, se dedique. Quantos querem ir para o céu? Receba a graça. Ao inverso, quantos querem ir para o céu? Trabalhe, se dedique e esforce. Quantos querem ter uma vida melhor na terra? Creia, é pela graça. Inverteu. Inverteu tudo. É errado. A salvação é exclusivamente uma obra divina. Deus é quem salva a igreja. Eu disse, Deus é quem salva. E para viver bem nessa terra, Deus vai te dar a sabedoria, percebe? Inteligência, conhecimento, para você, através do seu trabalho, crescer. Pastor, eu não consigo. Você tem filho? Pode ser que você já tenha passado do tempo, mas seus filhos não. Muitos vão colher nos filhos, irmãos. Ou você acha que o que você está plantando no seu filho é em vão? Eu disse, você está plantando no seu filho, e não é em vão. Glória a Jesus. Filhos da palavra são filhos que, quando os pais estão mais velhos, amam os pais e cuidam dos pais. Vocês estão entendendo? Não vamos inverter as coisas. Salvação é pela graça. Versículo 28, volta para o texto. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. É o que somos. Como Isaac, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Eu disse, assim também agora. Paulo está dizendo, tinha perseguição naquele tempo. Claro, o Ismael ficava pegando no pé de Isaac, a Agar ficava pegando no pé de Sara. Ismael e Agar se uniram para humilhar Sara. Ismael, o jumento selvagem que está do lado de Isaac para atormentar Isaac e persegui-lo. Hoje tem perseguição do mesmo jeito. São justamente pessoas que pregam falso evangelho e perturbam a gente. Perturbam. Essa é a palavra. É a palavra que Paulo está dizendo aqui. Eles perseguem. É impressionante. Com as mídias sociais, então, aí ficou mais claro. Há uma perseguição deflagrada. É o tempo todo perseguindo. Você não pode falar nada aqui perseguindo. Não é bem assim, não. Você fala que as pessoas são salvas pela graça mediante a fé. Aí eles dizem assim, naquela igreja pode tudo, pode viver em pecado, não estão nem aí. Você pega o evangelho genuíno, eles dizem, só eles querem ser o certo. É uma perturbação, irmãos. Perseguição. Contudo, o que diz a Escritura, versículo 30, vamos encerrar. 30 e 31. Se prepara aí, irmão, se segura. Em nome de Jesus, vamos para a verdade. Só a verdade liberta. 30. Contudo, o que diz a Escritura? A Escritura diz: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aí você vai lá atrás, na Escritura não está escrito isso aqui. A Sara disse para Abraão: Abraão, lança fora Agar e seu filho, porque a confusão está grande. Aí o Senhor disse: Sara está certo. Está certo. Aí Abraão lança fora Ismael e Agar. Como é que nos vive nós, irmãos? Como é que nós vamos ficar
pacificados em nossa mente, em nosso crer, quando nós aprendemos a lançar fora a doutrina falsa, porque o contexto é este, o que Paulo está dizendo é isso: lança fora Agar e o menino, lança fora viver debaixo de lei, lança fora falso profeta, lança fora falso mestre, lança fora doutrina mentirosa, lança fora, não aceita, passe se possível a verdade a todo custo, lança fora, porque nunca, irmãos, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Nunca, se nós aceitarmos doutrina falsa, nunca, se nós vendermos o evangelho, nunca, se nós vendermos a nossa fé, nós vamos ser absolvidos. Não se é, ou nós vamos ajudar alguém, não se é. Sabe, irmãos, durante muito tempo aqui na igreja, as pessoas pediam, ainda pedem, temos que ter um trabalho específico para jovens. Nós fazemos, o Edson faz. Mas pastor, pinta a igreja de preto, coloca jogo de luz, faz alguma coisa para animar os jovens. Nós não vamos fazer, nós não vamos entreter bodes, nós não vamos trazer um monte de bode para a igreja e dar musiquinha para eles, em nome de vamos salvar a Agar e a Ismael, porque Ismael e Agar não se salvam. Nós não vamos trazer uma adaptação à igreja, não vamos trazer cruz para jovem. Se quiser, o que a igreja tem para jovens, se não quiser, tem várias aí fora. Nós vamos trazer cruz do Calvário para jovem, porque jovem precisa ouvir cruz do Calvário, se arrepender, vencer as suas paixões. Não foi assim com a gente, não é assim com todo mundo. Não, mas a gente precisa ter uma coisa diferente, tem que ter nada diferente não, irmão. Nós vamos pregar a verdade para jovem. Mas o louvor, pastor, o louvor tem que ser mais incrementado, não vai ter. Eu estou aborrecido com aquelas duas luzes azuis ali, tira, viu? Já estou por aqui com elas. Nós não vamos ter luz, eu pedi até para acender as luzes da igreja. Não, tem que ter um climazinho, as pessoas levantar a mão mais tranquila. Que tranquila, irmão, para levantar a mão no escuro só agora. Nós não vamos fazer adaptações. Nós vamos fazer umas adaptações joviais. Precisamos ter um culto melhor, porque senão as pessoas não ficam. Nós não fazemos culto para você. Essa igreja não faz culto para você. Essa igreja não faz culto para mim. Nós não fazemos culto para visitante, com todo respeito. Visitantes, sejam bem-vindos. O culto não é para você, visitante. O culto é a Deus. Se o visitante vem inspirado por Deus, vai ser transformado. Se não, é o que nós temos. Nós vamos servir Deus, igreja. Não dá para tentar salvar Agar e Ismael. Ismael e Agar são réprobos. O Ismael e Agar nunca serão salvos. Teve um pregador na internet que diz: nos dias de hoje até Judas seria salvo. Judas Iscariotes, o filho da perdição, vai ser salvo. Ele foi feito para aquilo pelo Senhor. Deus o fez assim. Meus irmãos, não dá para fazer arrumadinho. Paulo não fazia. Não, mas tem que ter uma fumaça, né? Ele disse: não, tem que ter um joguinho de fumaça. As pessoas têm que se sentir mais à vontade na igreja. Muitas vezes, irmãos, o culto deixa você incomodado, não à vontade. Você sai daqui triste. Agora você foi, agora pastor, você apelou. Porque eu nunca ouvi isso, sair de uma igreja triste. Pois quando se prega arrependimento, você vai ter que se arrepender. Então você vai engolir a mensagem, ela não vai descer. Você vai sair engasgado e dizendo: Senhor, me ajuda, e a lágrima descendo, e vai sair rápido para ninguém ver. Porque arrependei-vos e crede no Evangelho. Não dá para a gente fazer. O apóstolo Paulo diz: ninguém consegue salvar Sara, ou seja, Agar. Ninguém consegue salvar Ismael. Ele nunca será herdeiro. Abraão deixou claro: venha para cá, dá um presentinho, gente. Filharada, dá um presentinho, mas
mas os meus bens só vão para um, só vai para um, que é Isaac, filho da promessa. Não dá, irmãos, não dá para negociar com a mentira, não dá para negociar com o falso evangelho para ver se as pessoas se sentem melhor. Não dá. Nós não somos a Jerusalém terrestre, nós somos a Jerusalém celestial. Se o que nós pregarmos levar pessoas ao céu, essa igreja já fez seu papel. E se nós pregarmos, fizer todo mundo ficar pobre, mas for para o céu, já fizemos o nosso papel. Agora, se nós pregarmos aqui e fizer vocês enriquecer financeiramente e ir para o inferno, nós não fizemos o nosso papel. Porque faça uma conta, 80 anos dos quais 60 você vive mal e mal. Isso com muito dinheiro, hein? 60 você vive por ali escapando. Porque quando não é com você, tem um monte de problema que está perto de você. E as dificuldades da vida, compara 80 anos com a eternidade, é incomparável. Nossa vida voa, irmãos. Eu disse, nossa vida voa. Nós somos como um vapor que sai de uma panela, ela sobe e acaba, irmãos. Daqui a 80 anos ninguém mais que está aqui estará aqui. Você sabe o que significa 80 anos? Nada. As coisas estão passando, irmãos. É só o evangelho. Paulo disse, a graça. Paulo está indignado, ele está preocupado. Para ele é uma verdadeira feitiçaria, é voodoo. Eles estão com um bonequinho furando, fazendo feitiço. Como pode crer em mentiras? Pode, irmão, se estiver enfeitiçado, crê. Um dia eu estive enfeitiçado. Igreja. Eu sei o que é isso. Você não enxerga um palmo na frente. Você acha que tudo é mediante o que fulano disse, e não é o que a Bíblia diz. Você não enxerga um palmo na frente, você está enfeitiçado. Mas Jesus nos libertou, mas o Evangelho nos libertou. Nós fomos salvos, irmãos. Deus nos resgatou da maldição, da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Então, irmãos, o que diz a Escritura? Lança fora. É uma atitude difícil, foi difícil para Abraão pregar Ismael, e aí, irmão, outra coisa, Abraão teve 2 filhos inicialmente, Isaac e Ismael. Qual que ele gostava mais? A gente acha que é Isaac, né? Abraão gostava mais de Ismael. Aí o Senhor disse, lança fora o menino. Aí Abraão tem que pegar o filho com 12 anos de idade, pegar a empregada e levar para o deserto e dizer, nunca mais apareçam aqui. Nunca mais. Porque vocês nunca vão herdar a promessa. Estão aqui, irmãos? Ismael aparece no final da vida. Não é fácil. Nós teremos um congresso de homens, o nome do congresso é Na Contramão do Mundo. Não é fácil, irmãos. Nós estamos vivendo na contramão. Você não percebeu ainda? O que nós vivemos é na contramão, o que nós falamos é na contramão, o que nós expressamos é na contramão, o que nós cremos é na contramão. Nós estamos na contramão. O mundo vai para um lado, nós vamos para um lado completamente diferente. A maré está de um jeito, nós estamos nadando contra ela. Nós não somos desse mundo, mas estamos aqui. Então, a direção do Senhor é: lança fora doutrina falsa, lança fora o fermento, lança fora o seu filho, porque o filho da escrava jamais é herdeiro da livre. 31, e assim, irmãos, tem irmão aqui, somos filhos não da escrava, somos filhos sim da livre. Nossa mãe é Jerusalém celestial.
Nós somos filhos de Sara. Nós não somos filhos de Agar. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos, meu irmão, minha irmã, de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Qual deles? Isaac, o filho da promessa. Jesus veio daí, irmãos. Nós somos do Monte Sião e não do Monte Sinai. É isso que Paulo está mostrando. Então, irmãos, capítulo 5, versículo 1, porque ele fez a divisão, só que não deveria ser feito, porque é uma coisa só. Eu encerro aqui, porque o capítulo 5, versículo 1 tem a ver com o capítulo 4 todinho. Aí Paulo encerra esse assunto dizendo: para a liberdade foi que Cristo Jesus nos libertou. Boa noite, livres. Eu disse boa noite, livres. Para nós encerrarmos, permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Um dia fomos escravos, agora chega. Vamos ficar firmes, livres em Cristo Jesus, absolvidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quero orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vamos ficar em pé, igreja amada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda glória, toda honra, todo louvor seja o seu nome. Engrandecido seja o Senhor para sempre. Exaltado seja o seu nome para sempre. Oh Senhor, que palavra espetacular, extraordinária é essa, Pai, que o Senhor entregou para o apóstolo Paulo, falando destas 2 mulheres, que são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai e a outra se refere ao Monte Sião. Uma se refere a Jerusalém atual, que está cheia de escravos, e a outra se refere a Jerusalém lá de cima, que é livre, e a nossa mãe. Pai querido, nós te agradecemos por essa verdade, e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ficarmos firmes nela, a não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a vivermos como filhos da livre, a vivermos como filhos amados nessa terra, não mais como escravos. Ó Senhor, em nome de Jesus, colocamos nossa vida nas suas mãos, colocamos, Senhor, essa igreja nas suas mãos, colocamos, Pai, os nossos jovens em suas mãos, oramos pelos jovens, pelos ministros, pelos diáconos, pela igreja em geral, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, cremos na sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe glória, Pai, recebe louvor, recebe adoração, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor traga os filhos, que o Senhor traga os escolhidos para este lugar, para aprender, para se juntar, Pai, com aquilo que nós estamos pregando, Senhor. Oh meu Deus, traga os eleitos para estar ouvindo a mesma coisa, Pai. Os escolhidos, Pai, os 4 cantos da cidade do Natal, Senhor, a grande Natal, Senhor, para que a verdade se estabeleça aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Pecado de omissão, Senhor. Muitas vezes queremos ser igual ao mundo, Pai. Pecado, Senhor, de falta de posicionamento. Queremos falar a linguagem do mundo, Senhor. Queremos ser iguais, muitas vezes, Pai, aos colegas de trabalho. Queremos muitas vezes ser iguais às pessoas da nossa vizinhança, Senhor. Tudo para não sermos perseguidos. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes queremos ser iguais às outras igrejas, tudo para que as pessoas não saiam daqui. Nos perdoa, Pai, porque tem muitas vezes, Pai, nós queremos ser iguais a este século, para não passarmos vergonha, Pai. Mas nós cremos que o Senhor nos chamou para passarmos a vergonha de Cristo. Aleluia, Pai, a morte de Cristo. Nos ensina a nos conformarmos na morte de Cristo hoje de noite, ao opróbrio de Cristo, Pai, sendo o nosso opróbrio. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece nisso, e ao mesmo tempo, Senhor, nos dá força para estudar, trabalhar, nos dá direções, Pai, para viver nessa terra como influência, Pai, viver nessa terra como pessoas influentes, em nome de Jesus Cristo, que fazem diferença, que são luzeiros no meio de um mundo perdido e caído, Pai. Oh Senhor querido, nossa oração, Senhor querido, é no nome precioso de Jesus. Nós estamos dependendo de Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Seja glorificado
Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Com os olhos fechados, adorando o Senhor, toda a igreja. Faça uma oração ao Senhor agora. Sei Deus. Peça para o Senhor te ajudar. Peça perdão dos pecados. Firmeza, irmão, irmã. Firmeza nas Escrituras, irmãos. Peça ajuda ao Espírito Santo. Você, sua família, sua vida, irmão, irmã. Ser reflexo da glória e da graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. O encontro com a graça. O encontro com o Senhor, com a vida eterna. O encontro com a justiça. Oh, meu Deus amado. Dependemos de Ti, Senhor querido. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Glória ao Senhor, irmãos. Aproveita esse tempo, você e Deus sozinho, adorando ao Rei dos Reis. Sua graça em mim, Senhor, é mais do que eu preciso. Sua graça em mim é mais do que eu preciso. Mais do que eu preciso. Na palavra eu acredito. Lançarei aos teus pés. Me lançarei aos teus pés e eu te adoro aqui. Tua presença em mim guia o meu caminho pelo poder da tua palavra. Aleluia. Pelo Espírito eu sou livre. Eu me lançarei aos teus pés. Eu me lançarei aos teus Eu me lançarei aos teus pés. Me lançarei aos teus pés e eu te adoro aqui. De graça. De graça Ele deu tudo. Tudo é de graça. Entregou sua vida naquela cruz. Sua vida naquela. Grande é o amor. Grande é o amor. Derramado por nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Da morte para a vida. Para sempre Ele é. Glorificado. Aleluia. Resgatou o mundo. Esse é o nosso Senhor querido, glória e honra. Esperamos, confiamos, descansamos na Sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Podem assentar-se, queridos irmãos. Descansem, irmãos. Descansem mesmo. Salvação é um ato da graça.